Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quero saber a respeito das atividades, da atividade, né, que foi proposta na aula passada. Quero saber se alguém teve alguma dúvida, se não conseguiu fazer. A Fernanda já comentou que conseguiu, que deu certo. A Jamile, ela não pegou atividade. Cauane, Michel, como que foi? Deu certo, professor. Deu certo? Tranquilo? Deu. Então, se eu pedir Tranquilo. para planificar algo na prova, dá para ser feito. Dá sim, tranquilo. Tá bom, então. Essa é a parte O boa. meu, o meu, Hum, no caso, eu não consegui fazer só a maquete, que eu só tô não conseguiu? tentando aqui. Porque a primeira vez que eu fui, a primeira tentativa que eu fiz, Uhum, saiu um pouco maior um dos lados. Aí eu tô uhum. refazendo de novo pra ver se eu consigo fazer. É uma coisa, Cauane, uma coisa bem interessante para você verificar essas dimensões é fazer uso de compasso, tá? Ele te facilita para você não perder essas medidas. Beleza. Beleza, então. Pessoal, na aula de hoje, nós iremos trabalhar com cortes em planos secantes e cortes em vistas. No caso é o seguinte, todo mundo aqui já fez algum tipo de projeto? Já, né? Disciplina de projeto, PA. Nós temos dois tipos de cortes, geralmente, quando a gente faz o projeto. Nós temos... Como, Jamile? A gente está fazendo. Estão fazendo, né? Então, por exemplo, vocês têm dois tipos de cortes. Corte longitudinal e corte transversal. Qual que é a diferença desses cortes? Vocês sabem me dizer? Ou não? Não. O longitudinal seria o horizontal, professor? Não. Longitudinal, maior direção. Transversal, menor direção. Isso a gente está falando, geralmente, de uma planta baixa, né? Então, ele tem esses dois tipos de cortes. Longitudinal e transversal. Quando a gente trabalha com cortes em planta baixa, a gente faz eles utilizando para a gente enxergar as alturas. A planta baixa é um tipo de corte? Ou não? Sim. Sim, é um tipo de corte. Esse corte é na horizontal, né, Michel? É. Então, a planta baixa é um corte na horizontal. Os outros cortes, eles são na vertical, tanto é que a gente vê as alturas. Aí a gente difere. Longitudinal, transversal, maior e menor direção. Ah, Rodrigo, aí sempre tem um aluno que para perguntar assim, se for um quadrado, 4 por 4, qual que é o longitudinal, qual que é o transversal? Aí você decide, fica por sua conta. Ele não vai ter distinção, tá? Aí você fala, não, eu quero longitudinal é esse, transversal é esse. Mas quando a gente coloca esses nomes, a gente não escreve, né? Corte longitudinal, corte transversal. A gente dá um nome para ele. Ou corte a linha, corte AB, corte CD. Geralmente, eu trabalho com a linha, né? B linha. Então, essa é a diferença de corte. Então, independente seja ele longitudinal ou transversal, eu vou denominar os meus cortes a partir dessas letras e de indicações para onde esse meu corte está olhando. Então, assim, quando a gente está trabalhando com planta baixa, ele indica, se ele está do lado esquerdo, do lado direito, ele indica para essa flecha indica para onde você está direcionando o seu corte. No nosso caso, nós estamos trabalhando com geometria descritiva e essa disciplina geralmente ela vem junto com a disciplina de desenho e é para vir no início do curso de vocês, porque ele que faz de certa forma a introdução referente a cortes, né? Porque quando você chegar na planta baixa, você chegar na parte de projetos, você já tem uma noção do que é um corte, né? Então, assim, às vezes tem algumas turmas que estão pegando isso certinho e tem outros que
está fazendo essa disciplina agora e já tem essa noção. No nosso caso, nós iremos trabalhar com peças mecânicas. O que seria isso? Eu ter pequenos objetos, né, e que eu possa verificar a parte interna do meu material, da minha peça. O que eu vou fazer? Eu vou estar utilizando alguns exercícios que nós já trabalhamos durante o primeiro bimestre, para a gente trabalhar com os cortes. Então, o que eu vou fazer? Para uma peça, nós vamos fazer um corte não longitudinal, a gente vai fazer um corte na vista frontal, fazer um corte na vista lateral e um corte na vista superior. Deixa eu colocar o card aqui para a gente ir em cima do exercício. Beleza? Todos estão enxergando? Sim. Beleza, então. O que acontece? Vocês lembram dessa atividade? Lembram, né? Caiu na prova. Impossível vocês não lembrarem. Mas aí é o seguinte, olha só. Eu vou tirar essa... Eu vou copiar ela aqui do lado. Eu vou tirar essas cotas. Para ficar mais fácil para nós enxergarmos. Quando eu pego um objeto que ele está em 3 dimensões, a gente faz a indicação do corte chamando isso de plano secante, né? Então imagina o seguinte, nossa vista frontal, ela está nessa posição aqui, não é isso? Vamos imaginar que eu quero cortar essa peça. Eu vou passar uma faca, por exemplo, vou colocar essa distância aqui, mede 1. Eu vou passar ela um corte aqui, ó, a ponto 5. Vou apagar essa linha bem aqui, só para ficar para vocês enxergarem ela. Olha só. Imagine que eu estou cortando essa peça nessa direção. Vamos fazer como se fosse uma faquinha aqui, só um pouquinho. Vou subir essa linha e essa. Imagine que eu estou cortando ela nessa direção aqui. Aí, vocês lembram quando eu falei para vocês que a gente indica para onde nós queremos enxergar a peça? Neste caso aqui, aonde que eu mostraria mais informações dessa peça? Esse corte, olhando para essa direção ou olhando para essa direção? Vou chamar esse aqui de esquerda e esse aqui de direita. Em qual eu teria mais informações que eu estaria pensando para vocês? Na direção. Aqui mostra essa parte de cima. No caso, seria a esquerda, né? Eu cortando ela aqui, eu olhando para cá, né? Nessa flechinha. Porque se eu corto e olho para essa direção aqui, ó, eu vou ver só isso aqui, ó. Internet caiu. Só essa parte interna. Vou. Só essa parte interna. E aí, estão escutando? Ai, que minha internet caiu, foi mal. Beleza, então. Então, o que acontece? Eu até deixei aqui as minhas vistas prontas. Eu vou fazer o meu corte olhando para essa direção aqui, ó. Então, ele está cortando essa peça bem aqui, ó.
está cortando aqui e olhando para cá. O que ia diferenciar aqui, nessa peça que está sendo cortada? Nesta vista aqui, ia mudar alguma coisa? Ou não? Sabe o que? De qual vista, Sabe o professor? que? Na vista frontal? O corte não está sendo feito na vista frontal? Sim, sim. Ok. Aí eu tenho a vista frontal aqui. Ela está cortando bem aqui, né? Uhum. Teria alguma outra informação para mostrar nessa vista frontal? Onde eu estou cortando? Ou não? Eu acho que não. Aí é o seguinte, quando a gente corta peças mecânicas, a gente usa achuras aonde está sendo cortado. Essas achuras é justamente para identificar o tipo de material. Vou dar um exemplo. Vocês lembram da 6492? Aqueles exemplos de achuras? Ou não? Sim, sim. Né? Então, por exemplo, vamos dizer que isso aqui seria uma achura de concreto. Eu vou vir aqui, ó. E aonde que ele está cortando? Não é só nessa parte verde? O amarelo estaria em vista. Então, o que eu corto vai ser a parte verde. Então, nessa parte verde, eu ia colocar uma achura. Tá aqui, ó. Isso aqui seria a minha representação na vista frontal, no meu corte na vista frontal, passando nessa direção. As outras iam permanecer da mesma forma, porque eu só estou cortando. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, agora e utilizar o seguinte, um corte na vista lateral esquerda. Vou passar esse corte bem no meio, pode ser ou não? Bom que eu só falo sozinho. Eu vou passar o corte olhando para o lado direito. Se eu for fazer essa... Oi, Michel. Professor, Pode falar. a finalidade... Pode ser que eu esteja enganado, mas a finalidade desse corte é expor a quantidade de detalhes possíveis, não é? Exatamente. Exatamente. Porque, por exemplo, quer ver? Deixa eu entrar aqui na internet. Tá, se eu pegasse esse corte aí, Pode falar. e puxasse do meio, do lado esquerdo, do ponto de vista nosso aqui, ele não deixaria exposto uma quantidade de detalhes maior? Falhou o áudio. Você pode repetir para mim? Me desculpa. Tá, agora tá melhor? Melhorou. Então, o senhor falou passar no meio. Caso pegasse, do nosso ponto de vista, olhando para a tela, pegasse a linha de corte e puxasse ela mais para o lado esquerdo da peça, ele não deixaria mais exposto a quantidade de detalhes? Por exemplo, aqui, né? Aqui. Isso. Então, por exemplo, porque aí quando a gente está falando em... Vou puxar ele aqui para baixo, F8, F5. Olha só. Isso aqui coincide com isso. Mas, Michel, não necessariamente eu preciso fazer um corte. Eu posso fazer quantos cortes forem necessários, né? Esse corte aqui, ó, se eu pegar ele mais aqui, ele vai mostrar esta parte e não vai mostrar essa. Mas eu posso fazer de duas formas. Vou fazer esta, sugerida por você, e vou fazer uma outra passando aqui no meio. Tudo bem? Aí a gente vai ver a diferença das duas. Então, esses cortes, quando eu quero passar informação, eu posso fazer o quantos forem necessários.
Até mesmo quando vocês estão trabalhando com o projeto de uma casa. Geralmente, a gente pede no mínimo 2 cortes, não é? Os professores pedem, ó, mínimo 2 cortes. Mas se você quer pegar essa casa e colocar para alguém construir, se tiver muitas informações, às vezes se faz necessário a gente fazer mais de um corte. Então, pegando esse exemplo aqui, ó, é essa peça aqui. Vou fazer o seguinte. Vou copiar aqui do lado. Isso aqui eu vou apagar. E vou fazer, no caso, o meu corte igual você pediu, como sugestão, né? Passando ele por aqui. Tudo bem? Se ele passar por aqui, basicamente, ele vai ser isso aqui, ó. Exato. Correto? Sim. Que eu estou cortando ele nessa parte, aquela outra parte eu desprezei. Se eu for fazer passando pelo meio, o nosso corte, ele ficaria assim, ó. Ficaria dessa forma. Entendeu? Então, assim, isso ele serve justamente para a gente... Professor, Pode falar. professor, me desculpa, mas eu não entendi o que diferia um do outro, sendo que basicamente o desenho é uma coisa só. Eu não consegui entender essa segunda parte. Vamos lá. Eu vou pegar essa isométrica aqui e Uhum. vou fazer um corte nela na isométrica. Mais alguém não entendeu? Então tá aqui. Tudo bem. Nós falamos que nós estamos cortando ele bem aqui, né? Ó. Bem aqui no meio, não é isso? Sim. O corte vai vir aqui. Opa. Ele faz isso. Ele tá apanhando com a panela aí. Ele faz isso. Vou pegar nessa intersecção. Isso. Tudo isso aqui que vai ficar para trás, Michel, eu vou apagar, tá bom? Porque o meu corte não vai estar enxergando ele. Tudo bem até aqui? Sim, até aí tranquilo. Tá jóia. Então tá Até aqui, aí ó. tranquilo. O meu corte está passando aqui. Então, isso aqui, ó, eu apago. Neste caso, olha só. Isso que eu estou cortando. A minha achura, nessa vista ortogonal, nessa perspectiva, ela seria aqui. Conseguiu entender esse corte agora, Michel? Tá, a partir desse ponto de vista que você está fazendo, eu já consegui até entender o outro também. Agora ficou claro. Você conseguiu entender a aplicação dos dois. Então, isso Sim. aqui é só a indicação do corte. Ela cortando, ela vai fazer justamente isso. Aí é aquela história. O que eu corto tem achura. O que eu não corto, eu não tenho, né? Então, eu estou vendo em vista. Tanto é que essa linha tracejada permanece. Vamos fazer
essa mesma situação aqui naquela outra peça. Naquele outro ângulo de corte. Nosso caso aqui agora, o nosso corte, ele está passando nessa direção aqui. Bem aqui no meio. Não é isso? Então tá aqui. E... Na verdade, essa linha nem vai ser aqui, tá? Você vai para mais para o meio. Vai ser no meio mesmo. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai vir aqui no meio. Pegou. Aqui. Ele desce 0,5. Essa aqui. Tem um pequeno erro em algum lugar, tá? Mas despreza esse pequeno erro. Dá para estar bem aqui. Não, deixa eu deixar certo. Aí aqui no caso, o que vai acontecer? O que vai ser cortado é isso aqui, ó. Isso eu tiro, tiro. A chura, né? No caso, ela vai vir tá aqui. Ficou claro para todos essa situação da diferença do corte? Então esse aqui é onde ele está cortando e o que ele está enxergando lá na frente. Nesse caso é longitudinal, né? Nesse caso, o que acontece? Quando eu estava falando sobre, a gente fala longitudinal e transversal, a gente trabalha geralmente com planta baixa. Quando a gente trabalha com esses cortes em perspectivas isométricas, a gente chama de planos secantes, né? E no caso dos cortes, mas aí, como você falou, longitudinal e transversal, se eu for pegar uma vista superior aqui, igual essa, o que tiver na maior direção é longitudinal, menor direção, transversal. Tá bom? Ok. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou fazer dois cortes agora nessa parte superior. Vamos pegar dois exemplos, né? Eu vou pegar isso aqui, vou copiar duas vezes. E eu quero que vocês me falem aonde vocês querem que eu passe o corte na vista superior. Copiar aqui. Aqui. Porque ela tem diferenças, né? Vou deixar esse aqui certinho, que é este. Aqui que não tem alteração, né?
Vou pegar a perspectiva. Vou deixar até mais próximo aqui do meu. E eu quero que vocês definam para mim aonde que eu posso. Eu vou passar 2 cortes. Onde que eu posso passar esses cortes na minha vista superior? Lembrando que você pode indicar para onde ela está enxergando, né? Ela pode estar enxergando para cima ou para baixo nesses cortes dessas peças. Né? Então, assim, onde que eu poderia passar esses cortes aqui? Neste caso, ele vai parecer como se fosse uma planta baixa, né? É. Então, assim, então vou fazer o seguinte: vou passar um corte. Aqui ele tem 1. Aqui eu sei que ele tem meio. Posso passar um corte daqui para cá de 0,25? ponto 25. Exatamente, aqui. Então esse meu corte ele vai estar passando nessa altura. Aí vamos ver o que ele está cortando. Aqui ele corta. Professor, Pode falar. essas alturas aí, como que a gente faz? Tipo, Você o define? senhor tá falando 0,25, mas tem alguma definição, alguma regra, alguma norma? Não. É aonde você quer passar a informação. Quando a gente está mostrando uma planta baixa, num corte de uma planta baixa, a gente verifica onde vai passar mais informação. Banheiro, por exemplo, tem diferenças de altura, de nível, porque é uma área molhada. Nesse caso de uma peça mecânica, eu estou tentando pegar o local onde eu pego o maior número de informações. Quais são essas informações? Em relação à parte interna da minha peça. No caso aqui, eu ia falar até ponto 30. Aí o Michel falou ponto 25. Então eu fui, peguei daqui para cá e ponto 25. Por que também ponto 25? Que ele vai pegar na metade dessa peça aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, ela cortou. Vai ficar alguma coisa aí para cima? Se é ponto 25 para cá? Fica ou não fica? Aqui para cima, Fica. fica alguma Fica, coisa? né? O que vai ficar? Se eu estou cortando ela? Essas duas torres. Não. Eu não estou cortando ela daqui para cá, eu estou olhando para baixo ou estou olhando para cima? Se é uma planta baixa, Para baixo. a gente está olhando para baixo. Se eu estou olhando para baixo, isso aqui, ó, some tudo. Ó. No ponto de Então, vista mas que eu ainda estava fica sem. eu estava como se estivesse olhando para cima, para Aí, pegar tanto as duas quanto esse pedacinho do outro lado aí de 0,50. porque no caso, o que vai acontecer? Ela cortou essa parte aqui vai ser cortada também. Ó, ponto E aí 25. fica as duas torres faltando informação, digamos assim. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso colocar ela tracejada. Né? Porque, na verdade, eu quero pegar essa informação que às vezes está aqui dentro. Eu vou pegar uma outra peça depois que tem alguns furos nelas. Aí isso aí vai ser mais fácil para vocês entenderem. Então deixa eu só terminar essa aqui, né? Ponto 25. Isso aqui nada mais é do que isso aqui, ó. Então, a minha vista superior, no caso, o meu corte, né, no meu plano superior, ela ficaria da seguinte forma, ó. Essas duas linhas, elas são cheias. No caso, eu sei que ela tem uma projeção lá em cima, né, que ela sumiu, teoricamente. Eu colocaria ela tracejada.
Ok? Nessa situação, eu cortando e eu olhando ela de cima para baixo. Aí é o seguinte, em que situação que eu tenho peças que eu pegue bastante informação? Por exemplo, vamos pegar... Qual dessas 6 vocês acham que seria interessante a gente ver a parte interna? A segunda, lado esquerdo embaixo. Essa aqui? Terceira de cima para baixo, lado esquerdo. É a do bolinha ou do quadradinho? A da ponta esquerda embaixo. Essa aqui onde está meu mouse em cima? Do lado esquerdo dela. Essa aqui? Vamos lá. Você não consegue observar que isso aqui é um maciço? Sim. Né? Por ele ser um maciço, ele não tem nenhuma informação que esteja transpassando. Então, por exemplo, esse furo aqui, já estou até induzindo vocês. Esse furo aqui, ele não vai até lá embaixo? Vai. Teoricamente. Mas eu posso ter uma peça que esse furo, ele não vai até lá embaixo. Aí se faria necessário, por exemplo, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho as vistas dessa peça aí. Eu tenho em algum lugar. Quer ver? Vamos fazer as vistas dele rapidinho. Nós fizemos isso aqui. Eu não fiz isso com vocês? Eu acho que isso aqui está no outro arquivo. Vou dar uma procurada rapidinho. Porque aí eu não perco tempo. Tá aqui, ó. De boa? A pecinha? Sim. Ó, vista frontal, vista lateral, vista superior. Vamos fazer o seguinte. Vou fazer um corte na minha vista frontal, pegando bem no meio da minha peça. Bem aqui. Olhando para cá. Ó como que ela vai ficar, ó. Eu vou pegar ela para cá, né? Ele vai ter essa mesma altura. Isso você vê muito em detalhamento de móveis. Vou só dar uma conchambrada aqui, só para facilitar a minha vida. Tá?
Puxar uma linha. Vai estar certo. Porque eu tinha apagado uma linha de apoio. Então ela estava dando um errito. Aí, essa parte vazada, ela não vai até no final? Olha o que ia acontecer com ela, ó. Eu tenho que pegar ela aqui, puxar ela aqui para baixo. Aqui não ia aparecer. No caso aqui, se o corte está passando nesta direção e estamos olhando para essa direção, olha onde quer ficar, como quer ficar a chura. Desta forma. Então vocês conseguem notar que agora eu consigo enxergar essa diferença em relação se a peça é vazada ou não. Então, por exemplo, se no exercício eu desse as vistas para vocês e ele tivesse bem assim, ó. O que isso significa? Neste corte aqui, teria alguma diferença? Ou não? Hein, pessoal? Qual corte, professor? Aqui, ó. No caso, eu fiz alguma alteração nessas vistas. Essa peça, eu deixei ela desse jeito aqui, ó. Uhum. Olhando nesse corte, ele corresponde a essa peça? Vou tirar o mouse assim. Eu acho que não, professor. Não. Porque esse furo, ele está indo até onde? Até o meio da peça. Até o meio desta parte superior, né? Exatamente. Então, como que ficaria isso aqui, ó? Ela ficaria assim, ó. Ó, como que ela ficaria? Se no caso fosse eu tirasse aqueles dois pedacinhos ali de linha. Aí, na vista, né, no caso, ela teria essa informação. Porém, eu cortando, teria essa. Essa seria a diferença. Então, o que acontece? Eu posso fazer esses cortes, tanto apresentando ele em vistas ortogonais, quanto apresentando eles também em perspectivas isométricas. Ao meu ver, na perspectiva isométrica, quando eu trato de peças,
ele acaba passando um número maior de detalhes, porque a gente acaba vendo uma profundidade do que só nas pistas ortogonais, né? Mas qual que é a proposta da atividade de hoje? Eu vou entregar esta peça aqui para vocês, ó. E eu vou querer que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês façam 3 cortes nela, né? Então, um na vista frontal. Na lateral, vocês não podem pegar na mesma direção. Você vai ter que pegar numa direção um pouquinho diferente. Observe que como essa parte aqui é curva, se eu pegar no meio, ele tem uma informação. Se eu pegar ele mais para um lado aqui, ele vai ter uma outra informação. Então, o que ele que vocês façam? Essa peça na isométrica, as 3 vistas dessa peça, frontal, superior e lateral. Frontal, lateral e superior. E passar 3 cortes nela. Aí esses cortes, vocês devem fazer eles nas vistas e na isométrica. Ou pelo menos 2 cortes já é o suficiente. Não precisa ser de 3, não. Pode ser como se fosse um na frontal e outro na lateral. E ele já vai passar essas informações que são necessárias. Observe o seguinte. Essa laje aqui, ela tem altura de 1 metro. Então, vai ter informações aqui dentro que eles estarão ocultas. Eu quero que vocês tentem fazer esse exercício e, na próxima aula, eu quero que vocês tirem foto deles e deixem no computador de vocês, que eu vou pedir para que vocês apresentem esse exercício antes de eu fazer a correção dele. Ok. Beleza? Então, deixa eu só passar essas informações. Eu vou pegar essa peça e vamos salvar ela em... Deixa eu pegar aqui, vou pegar uma folha A4. Salvar ela em A4, né? Aí vocês indicam aonde que estão fazendo os cortes. Vocês lembram como que faz linha de corte? Que tipo de traço que você utiliza? Traços grossos. Traço ponto, né? Ponto. Traço e ponto, e grosso. Exatamente. E você indica uma flechinha. Não precisa fazer uma flechinha em si, só para onde que ela está indicando. Né? Essa é para o lado esquerdo ou para o lado direito? Para onde está enxergando. Exatamente. Não esqueça de fazer isso. Tá. Porque aí vocês que vão definir isso aí. Então os desenhos ficarão diferentes, né? 5/5 de 2020. Folha 1. Deixa eu só... Mas o desenho será esse. Eu escrevo o textinho para vocês e já coloco lá na aula de vocês daqui a pouco. Aí é só questão de eu... Opa! É só questão para que eu possa finalizar a atividade
eu já coloco para vocês, é bem provável que vai estar na aula 12. Eu acho que unidade 4, sessão 2, se eu não me engano. Ou sessão 1. Aí vocês dão uma olhada lá, vai ser a aula 12. Beleza? Aí eu explico certinho o que é para ser feito na atividade ali. Beleza, então. Beleza? Dúvidas? Não. Vai Por ser enquanto- escala de 1 para 100, né, professor? Escala de 1 para 100, exatamente. As Tá. folhas vocês definem, tá? A indicação dos cortes fica a questão de vocês definirem também. Só peço que não faça atividade uma peça muito colada com a outra. Então dá uma pensada como que ele vai caber. Tá. Tá bom? Beleza, então, pessoal. Aí vocês vão... Tudo bem. Aí eu já mando a atividade, daqui uns 30 minutinhos já vai estar lá no portal do AVA de vocês, tá bom? E eu mando também no grupo de WhatsApp. Tá certo. Falou. Até mais tarde. Valeu, obrigado. De nada. Tchau, tchau.